Salmo 119 e o verso é o 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, que o Senhor, ó Pai, por esta preciosa palavra possa nos conduzir, Senhor, neste estudo, para que possamos estar fortalecidos nesta palavra, Senhor. Esta palavra que é luz, que é a bússola, Senhor, que nos conduz. Ó Pai, fala conosco neste momento, Pai. Fala, Senhor, de forma, Pai, tão clara, Senhor, que não Jesus, fique dúvidas em nosso coração. Sim, E Pai. possamos nos posicionar, ó Deus, Para de a acordo tua com a glória, Tua Senhor. palavra, que Em nome nos de leva Jesus. para Ti, Senhor, dia Sim, após meu dia. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Esse é um texto bem conhecido, né? Um versículo bem citado, Salmo 119, verso 105, que fala que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Isso aqui não está adiantando muito, não. Deixa aí. A palavra é a lâmpada. Essa lâmpada aí Essa não... lâmpada não tá. Então, nós necessitamos, né, de termos essa bússola, queridos. Deus deixou a sua palavra, né, a palavra escrita, para nos conduzir. Nós não somos conduzidos pela nossa emoção, né, pelo nosso coração, que é tão corrupto, tão facilmente levado. E aqui eu quero trazer um alerta muito importante para você, principalmente nesse tempo tão difícil que nós vivemos, onde há muito ruído, há muitas vozes, muitos sons que estão soando. Né, que eu creio que é uma estratégia das trevas, né, trazer vários sons, né, para que a gente se confunda, se perca. Mas preste atenção, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, as minhas ovelhas discernirão a minha voz. Mas como é que eu posso discernir a voz de Jesus? E aí é onde está um dos maiores enganos, queridos. As pessoas vão pela emoção. Não, quando vem de Deus, eu sinto. Esse sentir, queridos, ele é muito perigoso, né? Porque quantas pessoas dizem, e hoje com mais frequência, as pessoas fazem isso sem temor algum, dizem, eu senti de Deus, sendo que na verdade o que ela sentiu foi uma emoção, foi uma vontade, ela sentiu compaixão, né? Ela sentiu dó, ela sentiu afeição, ela sentiu empatia. Então o sentimento não é o que diz se foi de Deus ou não. Então não é pelo sentimento, eu senti um arrepio, olha, me deu vontade de chorar. A emoção dá vontade de chorar. Né? A emoção mexe com o nosso organismo, né? Tanto é que a doença, né, do século, né, que é a depressão, ela vem justamente da emoção, da forma de sentir, de interagir com aquilo que está à nossa volta. Então é muito sério dizer, olha, eu senti do Senhor. É mais fácil você dizer, olha, eu estou sentindo isso, né? É a sensação, eu estou com vontade disso. Mas não vincular isso a Deus, né? Exatamente. Como se fosse a vontade dele. Isso aí, nós vamos entender isso, né, hoje, né? Porque é tão sério dizer que eu senti e que isso veio de Deus. Primeiro que quando você já começa a frase dizendo eu senti, as emoções estão alicerçadas no coração. E lá em Jeremias diz que o coração é como uma doença mortal. Né? O coração é corrupto. O que é corrupto? Ele é levado, né? Ele é comprado. Né? Assim, o corrupto é o quê? Aquele que se vende pelo dinheiro. Né? Deixa aquilo que é correto, aquilo que é certo, e ele se corrompe. Por isso que nós temos tanto problema, né, em nosso país em relação à política. Pessoas que se vendem. Aquilo que ela precisa fazer, ela não faz, porque ela se vendeu. Assim é o nosso coração. Não pense que o seu coração é diferente, porque quem descreveu o nosso coração foi aquele que criou o coração. É Deus que está falando que o nosso coração é assim. Que ele é corrupto, que ele é levado, né, e que nós não podemos tomar as nossas decisões, basear aquilo que nós fazemos no sentimento, tá? Então cuidado quando você diz eu senti, sendo que o que você sentiu, né, talvez é até um sentimento genuíno, né, um sentimento que vem por querer ajudar o próximo, então é compaixão,
né? Jesus foi movido de íntima compaixão em um momento para atender a comunhão. Percebe que o próprio Cristo, né, não está dizendo eu senti de Deus, ele está descrevendo o que ele sentiu. Eu senti íntima compaixão, me coloquei no lugar das pessoas, né? Então não é o sentimento. Como é que nós discernimos se vem de Deus ou não? Primeira coisa, bússola, lâmpada para os nossos pés. O que quer dizer isso, querido? A lâmpada para os nossos pés é a luz que ilumina, que clareia, que conduz no caminho. É a luz, para a mente, ok? Até serviu para alguma coisa a lâmpada que eu trouxe, né? Serviu. Então, é a palavra é esta luz. Olha só, é a palavra. Eu trago a palavra aqui, ó. A palavra é a luz para os meus caminhos. Ela que conduz os meus passos. Por que diz para os pés? Porque o pé é o que simboliza o caminho, a direção que eu estou indo. Então eu vou com base na palavra, ok? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque tem muitas pessoas que dizem que Deus falou com ela. Olha, Deus falou comigo. Deus me revelou, Deus me mostrou. E aí quando você vai ver a decisão que a pessoa tomou, foi uma decisão para o erro, para o pecado. E Deus jamais conduz alguém para o erro. Algumas pessoas falam assim, eu orei e Deus falou comigo. E isso que Deus falou comigo vai me tirar da comunhão. Por quê? Porque esse caminho que Deus, né, supostamente está me conduzindo, vai me levar por um desajuste espiritual e eu vou ter que ficar sem participar da ceia, por exemplo, né? Eu vou me envolver em um relacionamento que Deus não está presente. Não, mas eu orei, Deus falou para eu ficar com essa pessoa. Puxa, essa pessoa é casada ou está em uma situação, né, que de divórcio, que é onde a pessoa precisa de cura, né? A pessoa se separou, saiu de um relacionamento. O que você está sentindo, querido, é carência, né? E você pode entrar em um relacionamento errado. Então, o sentimento não me leva. Deus jamais vai te levar para o erro. Eu senti de Deus, né? E esse que ele falou, que sentiu, Deus falou comigo, me levou a mentir. Jamais, querido, Deus vai te levar a mentir, porque a mentira é um produto das trevas. O diabo é o pai da mentira. Não, mas é uma mentirinha bondosa, né? Uma mentirinha santa. Não existe isso, querido. Tudo que se refere a mentira vem do diabo. Um outro exemplo que eu pensei agora de experiências que eu tive em empresas que eu já trabalhei e eu observei isso. Deus falou comigo de abrir um novo negócio, de abrir meu próprio empreendimento. Vou sair da minha empresa, vou abrir a minha. Aí você abre uma concorrência e leva a carteira de clientes para essa empresa. Deus falou comigo para eu fazer assim. Quando que Deus falou? Negócio, né? Deus não fala isso. Sem ética, né? Sem ética. Eu pego lá Deus a não carteira de clientes daquela assim. empresa e levo e tento tirar aquilo. Deus não trabalha assim. É a palavra que nos vai direcionar, queridos. Então, Deus só fala de acordo com a palavra dele, né? Deus não vai te chamar para o erro, para estar em algo que vai te separar da comunhão, que vai te separar de Deus. A fornicação, né? Vai te levar para um envolvimento, né? Ou para a sensualidade, para qualquer coisa que te tire da santidade. Deus é santo e ele diz assim, sede santos como eu sou santo. Então tudo que Deus nos chama é para a santidade. Deus nos chama para fazer aquilo que é correto, né? Eu senti de Deus de ajudar tal pessoa, né? E você vai fazer isso com o seu cartão de crédito que você não tem dinheiro para cobrir aquilo. Eu senti de fazer, né? Se Deus sentiu, ele coloca nas suas mãos para usar. Uma coisa é você abrir mão de algo que você tem, outra coisa é você usar aquilo que você não tem, né? Porque quando você usa o cartão de crédito, né, para cobrir algo que você não tem, não estou dizendo que você não pode usar o cartão de crédito, mas você usa o cartão sem ter o limite para isso. Sim, você usa o cartão, você usa um dinheiro que não é seu. Sim, porque a Bíblia diz que aquele que se faz, né, por fiador de alguém, né, ele está se prendendo àquela pessoa, está se tornando um escravo daquela pessoa. E nós somos chamados para ser
livres, né? E aí a pessoa usa algo que não tem, dizendo que foi Deus. Deus não age dessa forma. Então, quanto mais nós conhecemos da palavra, e é por isso que a própria palavra diz: o meu povo ele erra, né, ele peca por não conhecer as Escrituras, por falta de conhecimento de Deus. Um outro termo que eu vejo as pessoas usando sem o mínimo de temor é usar a expressão assim: olha, eu profetizo sobre você. Ele acha que por dizer que está profetizando, né, ele está colocando nisso uma força maior ou uma fé. Querido, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé é gerada assim, olha, Deus fala comigo, ou através da palavra escrita, ou no meu momento de oração, ou no sonho, numa visão. Deus falou comigo, eu entendi que foi Deus. A partir do que Deus falou comigo, eu vou e profetizo. Eu posso falar. Profetizar é reproduzir o que Deus falou. E aqui, queridos, onde entra, né, o maior, assim, um erro que muita gente faz sem o mínimo de temor. Dizendo assim: olha, estou profetizando tal coisa sobre a sua vida. Estou profetizando a cura. Não, queridos. Deus nunca mandou você profetizar cura. A não ser que Ele fale com você. Tá? Mas quando eu vou dizer, eu oro para que a pessoa seja curada, eu intercedo a Deus para que a pessoa seja curada, eu unjo a pessoa para que ela seja curada, eu me coloco, não é dizer eu profetizo. Por quê? É muito sério, querido. Tem muitos textos, né? Mas eu vou trazer apenas 2 textos aqui para trazer temor ao seu coração quando você vai dizer que profetiza. Olha só, aqui em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 14, vai falar, né, sobre o profeta do Senhor. E aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. Eu vou ler a partir do 18, né, que ainda fala assim: ó, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca. Então o próprio Cristo, né, ele falou a palavra de Deus. Ele disse: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, e eu falo aquilo que Deus mandou falar. E ele diz assim, ó: e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Está falando de Cristo. Então o próprio Cristo agiu assim. Ele fez o que Deus ordenou para que ele fizesse. Tá? Então alguém pode dizer assim: não, mas eu estou fazendo o que Deus me ordenou para fazer. E é aqui que entra o temor muito grande. Olha só, verso 19: se alguém não ouvir as minhas palavras, ou seja, falar sem ter ouvido de Deus, o que profetiza falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então Deus está falando: aquele que falar o que eu não disser, eu mesmo, Deus, vai pedir contas da pessoa que está dizendo: olha, eu senti de Deus, eu falei, né, a respeito de Deus, Deus falou comigo, eu profetizo sobre a sua vida. Olha a responsabilidade, Deus, né, de falar quando não se falou, quando Deus não disse nada, né? Então Deus está dizendo que ele vai pedir contas. E olha só: mas se o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, né? Ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Então aqui o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Não precisa, queridos. Deus não mandou a gente falar assim: eu profetizo sobre a sua vida, né? Vamos lá. Verso 21. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo, tá? E aqui vem o discernimento. Como é que eu sei que a pessoa falou do Senhor? Por isso que é tão sério, olha só. Mas talvez perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Está aqui a resposta, querido. Como é que eu sei? Olha só. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então, olha só. Quando eu falo assim, eu profetizo, tem que se cumprir. Porque se eu estou profetizando, veio do Senhor. Se eu estou dizendo, eu profetizo, ponto. Aquilo tem que se cumprir. Quem ouviu aquilo vai esperar. E se aquilo não se cumprir, está comprovado que aquela pessoa não falou em nome do Senhor. Olha só, aquele profeta falou com
presunção. Falou da sua própria boca, falou do seu próprio coração. Não tenham medo dele, ok? Então, quando você falou, aqueles que ouviram vão esperar. Se foi Deus, né, que falou, vai se cumprir. Se não, está comprovado que aquela pessoa é um falso profeta, queridos. Falou por presunção, falou do seu próprio coração. Então é melhor você fazer, né, como Deus disse para fazer. Olha, eu oro por você, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor cure, eu repreendo essa doença, né, eu repreendo esse mal, eu ministro sobre a sua vida a cura, a restauração. É isso que Deus nos pediu para fazer. É dessa forma, né? Chama o presbítero, como diz lá, unge com óleo, ore pela cura, ore por um emprego. Você não precisa usar, né, desses artifícios, isso não vai aumentar, querido, a sua fé. Não, eu tenho que ter fé de profetizar, né? Algumas pessoas ficam desafiando, não profetiza. Queridos, para você profetizar, você pode profetizar, eu não sou contra a profecia, mas você tem que ter certeza que Deus te mandou fazer, que Deus falou com você e jamais vai entrar, né, em confronto com a sua palavra, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Tá? Então cuidado. E olha só, ainda tem mais um texto, né? Quer fazer alguma colocação, Ju? A Karina tá falando aqui algo importante, olha só, por causa da expectativa, né? A pessoa espera acontecer e não acontece e aí coloca a culpa em Deus, muitas vezes, né? Ou se desviando, esfriando na fé. Isso acontece. Isso mesmo. Né? Porque a expectativa foi colocada naquela profecia. Né? E quando nós falamos apenas por falar ou porque aquela pessoa espera, porque as pessoas realmente estão carentes, né? Querem ouvir aquilo que elas, né, gostariam que acontecesse, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo. E aí a gente profetiza, não acontece, né? Olha a responsabilidade. Além de o próprio Deus, como diz a palavra, né? Ele vai, nós teremos que prestar contas disso. A pessoa também esmorece, cai, né? Cria expectativa na coisa errada, então nós puxamos para nós uma responsabilidade, né? Desnecessária. Essa é a palavra, né, que resume a fala da Karina aí, é responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre o que você fala. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder das palavras, né? Então cuidado com aquilo que você fala. Não que, então se eu falar vida, que as pessoas entendem errado isso, né? Então se eu pensamento positivo, falar boas palavras, aquilo lá vai acontecer, vai gerar vida. Não, o poder que tem de influenciar, né, de machucar, né, e não propriamente dito, eu falei essa palavra, tem poder. A palavra de Deus que tem poder, né, não a nossa. Amém. Olha só, 1 João, né, a carta do apóstolo João, capítulo 4, diz assim, o título aqui, como discernir os espíritos. Então, como é que eu sei se a pessoa falou da parte do Senhor ou não? Então, aqui, nós vamos ler do 1 ao 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Você viu como terminou o texto de Deuteronômio? Não tenha medo deles. Por quê? Porque ele não está falando da parte do Senhor. Então aqui, né, João está reforçando isso. Não temam, né, esse tipo de espírito. Ele diz assim, examine. Às vezes a pessoa tem medo, fala assim, não, e se for Deus está falando, não pode retrucar. Não, a Bíblia manda você pôr à prova os espíritos. Manda sim, você olhar. A pessoa falou, pendura lá no preguinho. Aconteceu? Foi Deus. Tá comprovado. Não aconteceu? Não foi Deus. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, olha. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha aqui, está explicando. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Todos que confessam que Jesus veio em carne, ou seja, Jesus veio, ele trouxe o Evangelho, existe uma palavra para que a gente tenha como referência. Que esteja alinhado com o plano de redenção, né? Que reconhece o plano de redenção, né? Que Jesus veio, se fez homem, esteve entre nós.
E aqui diz assim, ó, mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O que João está dizendo aqui? Olha, tudo que está em conformidade com o Evangelho, eu estou reconhecendo que Jesus veio em carne. Estou reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Jesus diz, aquele que me ama, ele cumpre os meus mandamentos, né? Então, se eu estou indo pelos preceitos de Cristo, não é simplesmente dizer assim, não, eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Gente, a maioria das pessoas acreditam que Jesus veio. Qual é o ano que nós estamos? Não é 2021? O que isso quer dizer? O nosso calendário está dizendo que Cristo veio em carne. Está dizendo que é 2021 depois de Cristo. Exatamente. Então tem muita gente que crê. Uma coisa é você crer que Jesus Cristo veio, existiu. Outra coisa, né, que esteve entre nós. Outra coisa é você crer na sua palavra, você crer no que ele disse, você obedecer o que ele disse. É disso que João está falando. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele aceita o Evangelho, os princípios de Deus. E ele continua dizendo assim, ó, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Os falsos profetas. Vocês já venceram, vocês são de Deus, vocês já venceram esses que ficam dizendo coisas que não têm a ver com o Evangelho, com o Reino. Porque aquele que está em vocês, né, o Espírito que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo, o Espírito do Anticristo, que ele está falando aqui. Dizendo mentiras, distorcendo, falando coisas que Deus não falou. Eles vêm do mundo, dos princípios do mundo, daquilo que o mundo prega, aquilo que anuncia, os valores desse mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, procede da vaidade, procede do egoísmo, do egocentrismo, né? E o mundo os ouve, o mundo ouve ele ouve aquilo que vai dizer, aquilo que eles querem ouvir. É muito fácil, queridos, você falar algo e as pessoas falam assim, isso mesmo, por quê? Está trabalhando no sentimento. Por isso que a gente não se apega no sentimento. Porque se eu dizer assim para você, olha só, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ser próspero, que você vai bem, você vai ser feliz. Gente, quem vai dizer, puxa, agora eu estava abatido e agora veio uma palavra que mexeu com a sua emoção, mas Deus não me falou isso. Deus pode ter falado, olha, você vai passar por uma grande prova. Você fica firme aí que o vendaval vai ser grande, né? Fala, não, isso aí não foi comigo não. Foi com o irmão que está lá atrás. A gente é seletivo. Porque a emoção, querido, você vem medo. Olha, você vai ficar desempregado, vai passar por uma doença, né, terrível, vai perder o ente querido, que a gente fala assim, não, para trás de mim, isso aí não vem de Deus. Repreendido. Porque a emoção vem e fala, não, então sim, não é pelo sentido. E ele termina dizendo assim, olha, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Como nós conhecemos a Deus? Aquele que aceita a sua palavra, aquele que conhece a Deus, esse ouve. Deus está revelado em sua palavra, né? Ele nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve, não vai ouvir. Dessa forma, conheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Né? Foi esse verso que a gente usou para terminar, para começar, é o que eu vou usar para terminar. É a palavra, queridos, a lâmpada. Algumas pessoas desprezam essa palavra, né? Quando você vai pregar, vai ministrar, né? Às vezes você fica a semana inteira preparando o sermão, olhando, vendo se está em concordância. Puxa, mas isso vem, aonde mais fala disso? Qual é o texto de referência? Isso não está se chocando com o Cristo que eu creio, com a sua palavra, né? Porque João mesmo diz, olha, a palavra se fez carne, habitou entre nós. Então eu creio no Cristo, eu creio no Cristo que está descrito aqui na sua palavra. Por isso que a gente vai olhar, procurar referências, embasar, para você falar com base no Cristo vivo, na sua palavra, né? Então essa é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Você quer andar
maneira correta, quer tomar suas decisões, quer poder declarar, olha, Deus falou comigo, então Ele vai falar com você de acordo com essa palavra. Eu não estou de forma alguma, querido, dizendo que Deus não usa pessoas, né, para dizer algo em específico. Olha, Deus te mandou sair dessa cidade para aquela. Olha, Deus tem um projeto na sua vida. Já vivemos experiências assim, sim, né, inclusive. Exatamente. Então, discernir Deus, mas isso é feito com muito temor no coração. Exatamente. Não é feito de qualquer jeito. Tem gente que faz sem nenhuma responsabilidade sobre o que ela está falando. Ela simplesmente diz aquilo, diz que foi Deus e Deus não falou. É muito perigoso, queridos. Então, você sentiu algo da parte de Deus, né? Puxa, é um sentimento. O seu coração pode estar enganado. Ora, busca na palavra. Pede para Deus confirmar aquilo, comprovar, né, aquilo. E às vezes a gente também se engana nisso, né? Porque você quer que Deus comprova. Então, o que fica na mente? Ah, Deus falou para eu sair daqui e ir para um outro lugar. Aí você fica com aquilo na cabeça. Aí você começa a buscar. Tudo que não fala para você sair daqui, você descarta. Você só quer encontrar algo que esteja alinhado com a sua expectativa. Exatamente, algo que afirme, né? Tudo que falar, que diz respeito àquilo, é confirmação. Olha, Deus falou, mas tem 200 palavras dizendo, fica aí, meu filho, onde você está, permanece, fica aí, não sai. E você só vai levar em consideração aquilo que for positivo. Por quê? No coração gerou um sentimento, uma expectativa, então você não foi buscar o sim ou não, você só foi buscar o sim, né? Eu gosto de alguém, então eu vou lá, vamos ver se é de Deus. Aí vem as palavras, cuidado, chuta aquele laço, né? Senão não foi Deus. Quando vem uma coisa, né, que por mais suave que é, ele fala, não, agora foi confirmação. Aí junta lá um caderninho e coloca todas as vezes que ouviu o sim e as vezes que ouviu o não. Então, muito cuidado, com muito temor. Deus encontra jeito de falar, se você tiver que ouvir. Para fechar, querido, antes de você perguntar para Deus qual é a vontade dele para determinada situação, você tem que ter coragem de dizer assim, independente daquilo que o Senhor me disser, eu vou fazer. Vai gerar uma obediência, uma ação no meu coração de acordo com isso. Senão é como eu vou só pedir a opinião de alguém, né? Exatamente. Qual é a sua opinião sobre isso? Valeu, obrigado, tá? Mas eu vou fazer outra coisa. Resumindo, né? Saiba orar. Algumas vezes nós já recebemos pessoas no nosso gabinete, né? Vindo, falando uma questão, uma decisão já tomada. E uma coisa que a gente fala, né, logo depois de ouvir, dependendo da forma como foi exposto, a gente fala, é o seguinte, você está me pedindo um conselho ou você está me comunicando que você já é decisão tomada, não importa o que eu diga? Porque muitas vezes o discurso vem até nós no gabinete da igreja, né, para um aconselhamento, mas não está disposta a ouvir o nosso conselho. É só um comunicado, está decidido, eu vou fazer assim. E muitas vezes a gente faz assim na nossa oração com Deus. A gente não diz, né, como o pastor falou, Senhor, independente, não importa o preço que eu pague, eu quero fazer a tua vontade. E só a tua vontade, é ela que eu quero ouvir. Às vezes a gente só chega a Deus com um comunicado só. Senhor, é assim que eu quero. É assim que eu quero viver e o Senhor me cobre aí, em nome de Jesus. É só isso que a gente quer, né? A bênção de Deus sobre algo que já está decidido. É impressionante, queridos, o que nós ouvimos, né, no gabinete. Que alguém vem nos comunicar algo e às vezes fala assim, olha pastor, eu respeito muito você, né, sei que você é um homem de Deus, mas eu já tomei minha decisão. Se eu sou um homem de Deus, por que você não usou, né, os homens e as mulheres de Deus para te ajudar a tomar essa decisão? Né, tomou sozinha. Então, como Jesus disse, né, você me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque quantas vezes, né, a gente pega a palavra e mostra, olha, tá vendo aqui, tá dizendo isso, meu filho. Olha, é isso que Deus tem. Está escrito aqui, olha. Você viu que o caminho que você está escolhendo está fora da palavra? E a pessoa fala assim, não, eu vou, porque eu entendi que é isso mesmo. Eu vou correr o risco, sem temor nenhum. Gente, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não, eu vou. E se por acaso não for, eu estiver errado, eu volto, né? Pode ser que não dê tempo de você voltar.
tome as suas decisões, né? Baseado na palavra, Amém. baseado nessa luz que cuida, né? Para que os nossos pés não se desviem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã? Vamos orar. Querido Deus, nós Todo-Poderoso, declaramos, ó Pai, este em nome salmo de Jesus, tão nós belo, te louvamos, ó Pai. inspirado por Ti. Sim, O maior Senhor. salmo, Senhor, registrado nas Escrituras, o Salmo 119. Sim, meu Deus. O salmo, Pai, que nos chama para a responsabilidade da Louvado Sua seja palavra. Deus. Em suas linhas, Pai, o salmista descreve a importância da Sua palavra, de ser conduzido por ela, É verdade, de temer Deus. o Teu nome, Senhor. Ó Deus, que nos ensina como tomar as decisões. Sim, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, tristemente têm seguido o seu coração, É verdade, Pai. têm sido levado, ó Pai, por tantos ventos, tantas Oh, coisas, Senhor, Senhor, tem que misericórdia, não Pai. tem raiz, não tem base, não está Muda essa alicerçado situação, na Senhor. rocha, Pai, Em nome que é de Jesus Cristo. Senhor. Ó Deus, tenhas misericórdia, compaixão, Sim, Senhor. Pai. Ó Deus, desses que falam sem temor algum, É verdade, Deus. usando, Senhor, da sua emoção, das suas vontades, dos seus desejos e dizendo que veio de Ti, ó Pai. É, meu Deus. Ó Senhor, que o Senhor perigoso, possa Senhor. trazer temor a esta Livra, terra. Senhor. Leva essas Trazer, pessoas para Senhor. longe, Senhor, desse risco. Ó Deus, Pai. discernimento, ó Pai, Em porque nome de a Jesus. Tua vontade, ela é boa, perfeita Teu e agradável, Espírito tem Pai. acesso Mas aos às vezes corações, ó esta Pai, e às vontade que é mentes. boa, perfeita, nós Sim, não Senhor. entendemos que ela nos leva por caminhos que contêm espinhos, que contêm, ó Deus, situações Deus. difíceis, barreiras que vão Em provar a nome de nossa Jesus, fé, ó Pai. que vão purificar muitas vezes Sim, aquilo que Senhor. aos olhos do mundo, Senhor, é prejuízo, É verdade, aos teus olhos Pai. é lucro, Pai, porque Leva, o Senhor a tua igreja é quem ao nos conhece, discernimento, quem Senhor. nos leva, Senhor, a sermos aperfeiçoados e nos tornarmos mais É parecidos contigo. verdade, Senhor. Que a Sua palavra esteja sempre à frente, Em Pai, nome de das Jesus. nossas emoções Sim, e meu que Deus. possamos sempre basear, ó Deus, aquilo que verdade, nós Pai. temos para as nossas vidas, Senhor, com Em o nome temor de Jesus, e com a Senhor. direção desta palavra Sim, que vem Senhor. do Teu coração para os Em nossos. nome Continue de Jesus. sendo a luz, Pai, que nos conduz. Sim, Pai. A Tua nós igreja, possamos Senhor, que olhar, está ó vivendo Deus, para onde o Senhor este está tempo, sinalizando, Pai, que Senhor. já está descrito na Sua Em palavra. nome de Jesus. Um tempo em que Senhor. muitas vozes surgiriam, muitos falsos profetas, ó Pai. Senhor. Muitos que, movidos pelo seu próprio desejo, pela sua Sim, própria Pai. vaidade, criariam doutrinas de Deus. demônios, ó Pai, como a Sua palavra mesmo descreve, e ensinariam muitos, e muitos os ouviriam, porque falaria de coisas que diz respeito ao verdade. coração do homem, aos desejos do homem. Ó Deus, mas que o Senhor possa continuar, Senhor, Sim, meu levantando Pai. homens e mulheres compromissados É com o Teu verdade, reino, meu Senhor, Deus, que estão tem dispostos, ó misericórdia, Pai, Senhor. ainda que um caminho que leve a um sofrimento Sim, temporal, Senhor, um sofrimento nesta terra, Senhor, Sim, mas meu que nos Pai. conduzirá à glória eterna, ao É descanso verdade, meu eterno. Deus, em nome Nós de oramos Jesus. no nome precioso de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Amém, queridos? gente. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência nesta manhã, pelo tempo que você dedicou aqui ao estudo da palavra. Que o Senhor continue te conduzindo, sendo para você a luz, né, que vai mostrar o caminho, a direção, Amém, e não gente. o nosso coração. É Amém? isso aí, amém. Permaneça Deus. nessa fé. Louvado seja Deus pela tua vida. Fica firme. Não importa, estamos no segundo dia desses dias aí de isolamento, né? De fase de emergência, mas que o teu coração esteja firme no Senhor, que você desfrute desse tempo, né? Que vai aí sobrar para que você possa se debruçar a essa palavra que ilumina, essa palavra que é lâmpada. Amém? Siga as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, canal do YouTube. Se inscreva, acompanhe as nossos devocionais. A gente posta lá sempre os devocionais, né? Algumas Sim. lives de oração também a gente posta. E as mensagens que são pregadas lá. Então segue, se inscreva, clica lá no sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo e as nossas transmissões ao vivo, tá bom? Fica com a gente, fica ligadinho e uma terça-feira maravilhosa na presença de Deus, em nome de Jesus. A gente ama vocês.